Ok, galera, vamos então para a correção do nosso exercício. E nessa situação, nós vamos fazer o que? Vamos corrigir o que? Nós vamos corrigir a questão 1 agora desse exercício que fala sobre o seno. Ok, então observe aqui que nesse triângulo aqui, nós temos essa medida Azinho, que ela é a medida da nossa hipotenusa, tá bom? Por que é hipotenusa? Porque é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. E aqui esses caras são os catetos. Então nós temos aqui cateto e aqui cateto. Tá bom? Cateto. Então vejamos. Professor, que tipo de cateto é? Oposto adjacente? Depende. Depende de qual ângulo a gente vai se referenciar. Então, observando aí. Letra A. Qual é a medida do seno do ângulo alfa? Ou seja, a questão quer saber qual é o seno desse ângulo alfa. Então, primeiro eu vou ter que olhar para esse ângulo alfa. Cadê o alfa? Aqui é beta, aqui é alfa. Vou olhar para esse ângulo aqui. Pronto. Em relação a esse ângulo alfa aí, a gente tem que saber o quê? Vamos voltar lá para o conteúdo. Tá aqui, ó. A gente vai lá para o ângulo. E aí, em relação a esse ângulo, vamos trabalhar com a medida do cateto oposto a esse ângulo. E depois nós vamos dividir por quem? Pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa. Então, em relação a esse ângulo alfa aqui, qual é o cateto oposto a ele? Esse cara está do lado e esse cara aqui, esse cateto aqui, ó, ele está o quê? Oposto. Então, o seno desse ângulo alfa vai ser a medida desse cateto oposto, que é quanto? Que é B, dividido pela medida de quem? Da hipotenusa. Está aqui a hipotenusa. Quanto está medindo ela? Está medindo Azinho. Pronto. Então, qual é a medida do seno de alfa? É B sobre A. Pronto. Foi feita a letra A. Agora vamos fazer a mesma coisa com a próxima, que no caso é quem? É a alternativa B. Qual é a medida do seno de beta? Então vamos calcular a medida do seno de beta. Então vamos lá, o seno desse ângulo beta. Então vamos olhar primeiro para o beta. Cadê o beta? Está aqui o beta, ó. Em relação a beta, vamos precisar de quem? O seno trabalha o cateto oposto. Cateto oposto a beta. Nós temos esse cateto aqui e esse outro aqui. Esse que está perto aqui é chamado adjacente. Esse que está aqui do outro lado é chamado de cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo beta. Então, quem é o cateto oposto a beta? É esse daqui, que ele vai estar medindo quanto? C. Então vai ficar C dividido por quem? Pela medida da hipotenusa. Que a hipotenusa está medindo quanto? Está medindo A. Ok? Tranquilo aí? Então, primeira questão feita, né? Professor, mas por que é que o seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa e o seno de beta também é cateto oposto dividido pela hipotenusa? É por conta dessas razões aqui, ó. A gente pega diversos triângulos aqui semelhantes, certo? E quando a gente trabalha sempre com essa razão, a partir desse ângulo aqui, dos mesmos ângulos, certo? A gente sempre pega CD sobre OC, esse lado sobre esse lado sobre esse aqui, esse lado sobre esse aqui, ou seja, o tempo todo o cateto oposto em relação a esse ângulo alfa aqui dividido pela hipotenusa, a gente sempre vai encontrar um valor constante. Então, por esse motivo, o seno é sempre calculado dessa forma aqui no triângulo retângulo, para qualquer ângulo que está entre 0 e 90 graus. Por esse motivo que essa é a proposta que vocês fixem isso na cabecinha de vocês. Então, fazendo agora a segunda questão, considere o triângulo a seguir. Nós temos esse triângulo. Agora, ele observe que ele colocou as medidas dos lados, não colocou mais a medida lá utilizando uma variável. Agora colocamos valores reais, né? Então, letra A. Qual é a medida do seno de alfa? Então, vamos lá. Quem é o seno desse ângulo alfa? Vou primeiro olhar para quem? Para esse alfa. Cadê o alfa? Esse cara aqui. Opa, olhando para o triângulo, primeiro eu tenho que saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Esse lado aqui, ó, ele é o lado que é contrário a 90 graus, então esse cara é chamado de hipotenusa. Esses dois aqui são chamados de catetos, certo? O 9 e o 12 são chamados de cateto. Dependendo do ângulo que a gente for trabalhar, se vai ser alfa, se vai ser beta, a gente vai ter o cateto oposto ou adjacente. Só que a questão, a letra A, pediu o ângulo alfa. Em relação a alfa, para determinar o seno, eu preciso do cateto oposto da hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Esse cara aqui, ó. Ele está contrário ao ângulo alfa. Que é quem? Ele mede quanto? Ele mede
9. Dividido por quem? Pela medida da hipotenusa, que nós já sabemos que a hipotenusa vale quanto? Vale 15. Então, a gente tem 9 15avos. Vamos simplificar isso aqui, a gente pode simplificar, dividir pelo mesmo valor, nesse caso, por 3. 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. Então, qual é a medida do seno desse ângulo alfa? É essa medida aqui. Logo, o quê? O seno desse ângulo alfa é igual a 3 quintos. Pronto. Professor, precisa dividir para encontrar o número decimal? Tal? Só se quiser, mas por enquanto não. Por enquanto eu quero que vocês saibam o que é o seno, como encontrar o seno de qualquer que seja o ângulo. Tá bom? Então vamos lá para frente. A letra B está pedindo agora a medida do seno desse ângulo beta. Então, seno de beta. Então vamos olhar aqui para o beta. Ó. Como é que a gente determina o seno? A medida do cateto oposto. Nós temos esse cateto aqui e esse cateto aqui. Qual dos dois é oposto a beta? É esse daqui, ó. É aquele em que ele está medindo 12. Então o cateto oposto a beta ele mede 12. Então vai ficar 12 dividido pela medida da hipotenusa, que é quanto? Que é 15. Dá para simplificar? Dá, então vamos simplificar. Por 3, que é possível. Dá para simplificar os dois por 3. 12 por 3 é 4. 15 por 3 é 5. Então, logo, o que? O seno desse ângulo beta é igual a 4 quintos. Pronto. A questão só pediu isso. Seno de alfa e de beta. Então, exercício resolvido. Espero que tenha entendido. Então, a ideia aqui é fixar o que é o seno, certo? Que é o cateto oposto medido pela hipotenusa. Fixem isso que já está de bom tamanho, tá bom? Em relação ao ângulo que vai ser destacado. Então, saúde e sabedoria para vocês. Até a próxima.